Boa noite a todos muito bem-vindos, os que se encontram presencial, os que estão online, dando continuidade ao estudo da obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel. Estamos hoje no capítulo 39. Esta obra, a espiritualidade está nos convidando a estudarmos uma obra da codificação espírita, Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Francisco Cândido Xavier, já instalado na cidade de Uberaba, no ano de 1961, na comunhão espírita da prece, em reuniões que aconteciam segundas-feiras e sextas-feiras, eles passaram a estudar a obra Céu e Inferno. Era lido um pequeno trecho em uma dessas noites, feitos comentários, e logo em seguida, Emmanuel vinha traçar para nós algo em torno daquilo que foi estudado à noite. E no dia 16 de junho de 1961, este dia foi uma sexta-feira, 16 de junho de 1961 foi sexta-feira, foi aberto a primeira parte, capítulo 3, item 7. Capítulo 3 da primeira parte da obra Céu e Inferno, temos o título Céu. Allan Kardec, em comunhão com a espiritualidade, está nos propondo a compreender o que significa o céu. Obviamente, todos nós aqui temos um entendimento a respeito do céu. Então, quando nós olhamos em uma manhã ensolarada para a abóbada azul que está acima das nossas cabeças, logo nós reportamos: eis o céu. Mas existe também o céu do ponto de vista da teologia, que é onde aqueles irmãos que estiveram no plano físico, que deixaram pelo processo da desencarnação e que fizeram jus à existência, foram bons, foram caridosos, foram generosos. Desse ponto de vista, muitos de nós vamos colocar: foram para o céu. Mas se nós sairmos daqui da Terra, entrarmos num foguete e avançarmos em direção ao espaço, saindo das camadas da atmosfera e das outras camadas existentes em nosso planeta, e chegássemos à Lua e olhássemos da Lua à Terra, perguntaríamos: e agora? Onde está o céu? Então, a Kardec vem fazendo essas reflexões em torno deste capítulo 3 da obra Céu e Inferno. E Jesus, quando questionado pelos doutores da lei, no registro do Evangelho de Lucas, quando estes o interpelam, quando virá o reino de Deus, ele é sintético. O reino de Deus está dentro de nós. Bom, então nós vamos ler primeiro o item 7 do capítulo 3 desta obra Céu e Inferno. O progresso entre os espíritos é o fruto do seu próprio trabalho. Então, vejam bem que a espiritualidade, aqui com Kardec, já está trabalhando a questão do espírito. A doutrina que nós temos abraçado, o espiritismo, nos esclarece que somos espírito. É a nossa realidade. Só que quando nós estamos encarnados, nós invertemos e pensamos que somos corpo e que quando deixarmos o corpo, vamos nos transformar em espírito. Não. O espírito, ele pré-existe ao corpo físico. Ele sobrevive ao corpo físico. Temos dificuldade ainda de entender isso, embora
somos dotados de conhecimento, informações e compreendendo, até um certo ponto, essas questões mesmo, porque Jesus, quando esteve entre nós, ensinou-nos a buscarmos o reino de Deus, definindo para nós, por intermédio de parábolas, como que seria este reino de Deus. Quando ele vai dizer, o reino de Deus se assemelha a uma série de parábolas, onde ele vai assemelhar o reino de Deus com aquilo que nos toca, com aquilo que nos fere os sentidos físicos. E qual é essa proposta das parábolas? Iniciarmos um movimento interno para compreendermos a realidade da vida. Então, quando Kardec coloca o progresso entre os espíritos, então, duas palavrinhas interessantes. Somos espíritos e estamos fadados a progredirmos. O espírito evolui. O espírito, ele trabalha em prol do seu próprio progresso, desenvolvimento, crescimento. Então, isso é importante que nós entendamos isso. Mas, como são livres, é interessante essa colocação. Mas, como são livres, os espíritos são livres. Alguém se sente livre? Somos realmente livres? Será que nós temos uma total liberdade para irmos e virmos em qualquer parte do universo? Então, vejam bem que interessante. A importância de nós começarmos a pensar sobre isso, a questionarmos sobre isso, a fazermos essas reflexões. Mas aqui Kardec coloca, como são livres, trabalham para seu adiantamento com mais ou menos de atividade ou de negligência, segundo a sua vontade. Eles apressam assim ou retardam o seu progresso e, por consequência, a sua felicidade. É a meta. Sermos felizes. Atingirmos a felicidade. E quando o espírito atinge a felicidade, como consequência, uma série de valores e virtudes acompanha, como, por exemplo, a paz. A paz é fruto do progresso, do desenvolvimento moral e espiritual. E o espírito que está em paz consigo mesmo está feliz. É feliz. Ao passo que uns avançam rapidamente, outros estacionam. Longos séculos nas faixas inferiores. Então, aqui já temos uma outra conceituação. Se há o céu, aí nós apontamos, né, para cima, como identificar o céu acima, e as faixas inferiores, quando vamos tratar de inferno, que é também trabalhado por Allan Kardec nessa obra, no capítulo seguinte, o capítulo 4, Inferno. São, pois, os próprios artífices de sua situação. Feliz ou infeliz, segundo estas palavras do Cristo. Então, Jesus deixou-nos um ensinamento, registrado por Mateus, onde ele coloca, e Allan Kardec vai reafirmar esse ensinamento, a cada um segundo as suas obras. Cada espírito, que somos individualidades, recebemos justamente aquilo que nós produzimos. Justamente aquilo que nós estamos desenvolvendo. E é por isso que ele coloca o progresso entre os espíritos é o fruto do seu trabalho.
todo espírito que permanece em atraso não pode disso culpar senão a si mesmo. Do mesmo modo que aquele que avança tem todo o mérito. A felicidade que conquistou não tem preço aos seus olhos. Já passou pela cabeça de vocês, de nós, o que é ser realmente feliz? Mas sermos felizes mesmo, sem nenhum ponto que possa trazer para nós alguma contrariedade, alguma perturbação, algo que fará com que nós fiquemos preocupados, desanimados, desiludidos, desconfiados. Como será viver em um mundo feliz? Eu não sei, porque estou ainda num processo de crescimento moral e espiritual. Por que nós estamos tocando neste assunto? Porque da mesma forma que o espírito progride, os mundos que vão servir de habitat para ele também progridem. E os mundos vão revelar, através da categoria trabalhada de forma didática pela doutrina espírita, e aí nós sugerimos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec fará um trabalho magistral em comunhão com a espiritualidade, para demonstrar alguma coisa relacionada aos mundos que existem no espaço. E aí estamos adentrando um outro campo já trabalhado pela doutrina espírita, a pluralidade dos mundos. Como é viver em um mundo feliz? Obviamente, nesses mundos não há doença. Porque, como sabemos, a doença nos traz dor, sofrimentos. Tanto para aquele onde a doença atua, como para aqueles que estão relacionando com a pessoa. Porque nós ficamos preocupados. Porque ainda somos fragilizados em torno da moral e do senso de espiritualidade. Somos ainda espíritos no processo de crescimento. Aí o Kardec, ele traz aqui, neste item 7 do capítulo 3, a felicidade suprema não é o quinhão, senão dos espíritos perfeitos. É importante essa palavrinha, felicidade suprema, porque se há uma felicidade que é suprema, há felicidades que nós conseguimos ter, alegrias que nós vivenciamos, que nós experienciamos, mas que não é algo efetivo ainda para nós. Mas já nos dá uma demonstração de como é bom nos tornarmos felizes. Porque essa felicidade suprema é o quinhão dos puros espíritos. Eles não alcançam senão depois de terem progredido em inteligência e moralidade. Então, os espíritos puros também passaram pelas experiências que nós hoje passamos. Vivenciaram em mundos tais como nós hoje estamos vivenciando, mas atingiram um certo grau de suas evoluções. E um deles veio nos ensinar. Jesus, Espírito puro. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham lado a lado.
Mas o que o Espírito não faz em um tempo, ele o fará em outro, de maneira que os dois progressos acabam por atingirem o mesmo nível. É a razão pela qual veem-se frequentemente homens inteligentes e instruídos, porém pouco avançados moralmente e vice-versa. Então, nós temos aí a diversidade dentro da sabedoria divina. Essa lição foi lida naquela noite. Foi dialogada entre os nossos irmãos que estavam presentes naquela época, todos desencarnados. Se tiver algum encarnado, não sei. Porque foi no dia 16 de junho de 1961. Chico Xavier já desencarnou em 2002. Mas todos se encontram vivos. Se estão no plano espiritual ou já reencarnados, também não sei. O que sei é que Emmanuel nos propõe o capítulo 39 com o sugestivo título Ora e Ser. E aí, como que nós temos realizado as nossas orações? As nossas preces? Como que nós temos feito em torno de nós um movimento interno e externo em torno deste alimento que Jesus ensinou-nos para as nossas almas? A oração. O pão que alimenta e que sacia o espírito. Aí fica a reflexão. Porque Emmanuel vai nos dizer: afirmas que o progresso, exprimindo felicidade e aprimoramento, é o porto a que te destinas no mar da experiência terrestre. Mas, se cultivas sinceridade e decisão contigo mesmo, abraça o trabalho e a prece, como sendo a embarcação e a bússola do caminho. O trabalho é uma embarcação. A prece é uma bússola. Está nos direcionando. Rochedos de incompreensão escondem-se, traiçoeiros sob a crista das ondas, ameaçando-te a rota. No entanto, ora e certo. E aí ele vai propor uma série de obstáculos que vão surgir em nossos caminhos, tomando como símbolo uma embarcação onde o espírito necessita trabalhar e uma bússola simbolizando por ele a prece, a oração. No entanto, ora e serve. O trabalho liberta. Monstros do precipício surgem à tona, inclinando-te à perturbação e ao sossobro. Contudo, ora e serve. A prece guia, o trabalho defende. Olha que coisa interessante. Parece algo assim, pueril, o que Emmanuel está nos ensinando, mas não é. A prece nos guia. O trabalho nos defende. Isso é muito amplo, principalmente em se tratando de questões espirituais. Porque quando nós estamos trabalhando, seja uma atividade útil, que está nos propondo uma edificação, uma construção de bem-estar íntimo, um progresso que vai trazer consequências também para a sociedade, esse trabalho nos defende de males que nós nem sequer os suspeitamos, de forças ocultas que nem passam pela nossa cabeça.
pelos nossos pensamentos, mas o trabalho defende-nos. Tempestades de aflição aparecem de chofre, vergastando-te o refúgio. Entretanto, ora e serve. A prece reanima, o trabalho restaura. Companheiros queridos que te suavizam as agruras da marcha, desembarcam nas ilhas de enganoso descanso, deixando-te as mãos sob multiplicados encargos. Todavia, ora e serve. A prece consola, o trabalho sustenta. Então vejam bem que ele vem construindo nas narrativas a simbologia do espírito habitando um corpo como se fosse uma embarcação, onde o trabalho nessa embarcação vai imunizar a ele de grandes obstáculos que vão surgindo na direção deste barco, no mar da vida. E a prece como uma bússola. E aí, quando ele coloca companheiros queridos que te suavizavam as agruras da marcha, eles vão desembarcando. Quando o barco vai passando pelos continentes ou por alguma ilha que se acha no caminho, em todos os problemas e circunstâncias que te pareçam superar o quadro das próprias forças, ora e serve. A prece é silêncio que inspira. O trabalho é atividade que aperfeiçoa. O viajor mais importante da Terra também passou pelo oceano do suor e das lágrimas, orando e servindo. Esse viajor é Jesus, o Mestre amado. Tão escabrosa lhe foi a peregrinação entre os homens, que não sobrou amigo algum para compartilhar-lhe espontaneamente os júbilos da chegada pelo escaler em forma de cruz. Uma escalada espiritual que, do ponto de vista humano, foi algo de grande dor e sofrimento. Para ele, na nossa interpretação humana, mas, para os espíritos superiores, aquele momento do Calvário representou para a humanidade o amor de Deus refletido em Jesus para todos nós. Tão alto, porém, acendeu ele a flama da prece, que pôde compreender e desculpar os próprios algozes. E tão devotadamente se consagrou ao trabalho que conseguiu vencer os abismos da morte e voltar aos abraços dos amigos vacilantes, como a repetir-lhes em regozijo e vitória: tendes bom ânimo, eu estou aqui. E foi o momento da ressurreição. Após o martírio da cruz, Jesus então ressurge entre os amigos, os apóstolos, os discípulos, que estavam todos como que, e agora? O que vamos fazer sem o Mestre? E eis que ele surge mostrando a imortalidade da alma, rompendo as barreiras da morte e animando-os para que os mesmos pudessem peregrinar pelo mundo, levando paz, amor e luz. Então, nós vamos fechar essa primeira parte, agradecendo a Deus pela oportunidade